ódio encarnado. É o que eu vivi hoje, tá? Aliás, ódio encarnado. Essa imagem aí não foi feita por inteligência artificial, isso é uma selfie do vermelho. Hoje à tarde, é. A selfie do vermelho há algumas horas. Sim, é. Bom, infelizmente eu não fui tão caprichosa quanto vocês, não trouxe ficha nem nada, mas vou tentar explicar o melhor que eu puder. Esse bonitão aí, eu inspirei... Eu fiz uma mistureba, na verdade, do Thanatos, do Ragnarok. Com certeza alguém aqui já deve ter jogado Ragnarok na vida. Eu. Você lembra que o Thanatos tem as partes separadas dele, né? O ódio, tristeza, desespero e eu esqueci o quarto. Mas eu dei um... Pagar boleto. Eu não eu joguei Ragnarok, mas eu acho que eu parei antes do Thanatos. Eu nem lembro aonde que saiu o Thanatos, em qual expansão. Considerando que eu parei de jogar ostensivamente pra não ser jubilado na faculdade. Agonia. Então é desgraça, agonia, desespero e ódio. Tipo segunda-feira. O nome do boneco é segunda-feira. Então, ele tem essas partes dele, ódio de Thanatos, desespero de Thanatos, blá blá blá, e tem o próprio Thanatos. Eu adaptei um pouquinho dessa ideia dele pra minha campanha e misturei com elementais, porque eu sou absoluta cadela de dano elemental. Então eu peguei cada um desses sentimentos ruins e coloquei com um elemento correspondente. Não lembro se eu cheguei a fazer adaptação nos sentimentos em si, mas o ódio, papum, é fogo. Não foi inspirado em Divertidamente, antes que alguém aí no chat pergunte. Mas qual é a ideia dele? Ele pode ser adaptado para o D&D, Pathfinder, Tormenta, qualquer sistema que você tenha algum combatezinho roladado da vida. Ele pega um pouco da ideia de ser um bicho transformável do Salada, mas não transformável de aprimoramento. Ele é reduzível. Agora, como os seus jogadores vão descobrir isso, ou se você vai dar um jeito de falar na lata para eles, aí depende do seu coração e da sua bondade. Qual é a ideia? É literalmente uma encarnação, fogo, uma massa de fogo encarnada dentro de uma armadura. E essa armadura tem resistência pra caramba, tem imunidade à magia. Se você joga uma magia, a armadura absorve essa magia. Posso até pensar na possibilidade de a magia deixar ele mais forte, ou simplesmente absorver e fica por isso mesmo, tipo aquele amuleto da Ambessa, pra quem assistiu, que não era da Ambessa, pra quem assistiu Arcane. Então ele começa com uma CA altíssima, forte pra caramba, resistente pra caramba, imunidade a dano mágico, dano físico acerta nele somente a distância, somente se for crítico. E os físicos Eu achando que corpo eu a tinha corpo... feito um bicho difícil. Calma. Ele é morto por um virote abençoado, igual o Rakshasa. Então, mas é justamente nesse virote, nessa flecha abençoada ou nessa pistola, caso sua campanha tenha arma de fogo, que você consegue dar a diquinha para os seus personagens. Eu acertei? Eu acertei? Para os seus jogadores, desculpa. Porque aquela flecha, aquela bala, aquele virote vai acertar em algum pedacinho que vai soltar uma placa, um pedaço da armadura dele, e aquela parte vai ficar exposta. Então a CA dele diminui 1 ponto. Agora não é só com... pra D&D, 20. Agora é com 20 e com 19 que você acerta ele. Aí você pode fazer esse joguinho mental para os seus jogadores, ou pode ser a mãe empurrando o carrinho de bebê, uma bicicleta com rodinhas e tem um NPC ali do lado. Olha, a armadura dele caiu. Será que se a gente arrancar toda a armadura dele, a gente consegue derrotar? E a ideia é justamente essa. Você tem partes da armadura, você tem o capacete, então você vai meio que deixando ele pelado. Não vai ter nada muito interessante embaixo da armadura, além de o corpo dele, nada de pirocas flamejantes.
Mas a ideia é que você incentive os jogadores a primeiro enfraquecer ele, tirando a armadura dele, para depois poder bater nele. Mas aí o jogo meio que vira. Porque você precisa de alguém com alcance melee e bastante resistência. Um bárbaro, um paladino, um fighter com bastante vida ou bastante vida, porque chegar perto dele ele já dá dano de fogo por si só. Então você precisa de alguém que se arrisque pra ir lá, arrancar a armadura dele. Se você for pra perto dele e arrancar a armadura dele, você faz um teste de força, passou, tirou. Não tem aquela mesma dificuldade de você só conseguir dar dano nele com acerto crítico. Mas conforme a armadura dele vai sendo removida, ele perde a resistência mágica, ele perde o CA, ele fica vulnerável a dano elemental, que obviamente ele seria vulnerável a... Acho que eu coloquei ele para ser vulnerável à água. Eu fiz um Jokenpô com os 4 elementais, mas isso é detalhe. Então, primeiro os jogadores melee vão lá e tiram a armadura dele, sofrem dano fazendo isso, dano de fogo. Mas a partir do momento que eles fazem isso, eles conseguem sair de perto e dar espaço para quem briga à distância poder acabar com a raça dele. Inclusive, deixando ele vulnerável ao polimorfo, apesar de eu odiar com todas as minhas forças essa magia. Porque não é possível, você pega um bichão desse e transforma num coelhinho branco desse tamanho. Tem uma habilidade, a vantagem dele ser uma coisa meio... eu não quis botar o alquimista porque ele era humanoide, mas tem uma habilidade de golem, construtos e tal, em geral, que é o... Imunidade a transformações. Chama forma imutável. O golem de ferro tem. Que é basicamente assim, ele não está sujeito a efeitos de alteração de forma. Ponto. Chore na minha. Então, assim, dá pra fazer. Pra ser um boss final de campanha, eu acho bem válido também. E assim, como ele tem essa característica de ser uma coisa elemental, né? Nossa, eu acho que eu vou acabar chamando o Skyrim pra minha mesa, porque não só tem 4 boss elementais na minha campanha. É um de fogo, eu acabei um pra de cada água, elemento. um de vento e um de coração. Cada um com uma temática puxada do Thanatos, inclusive ele acabou de pegar o spoiler aí, eu vou ter que, né? Não vai mais poder convidar. Passou rápido a situação. Acabou de cair o convite. Ô, Skyrim, olha aqui rapidinho. Muito bom. Cara, eu acho legal. Mas é isso. Precisa chegar perto dele pra tirar armadura, por mais que você tome dano de fogo pra isso, pra que ele fique vulnerável aos ataques ou simplesmente uma chuva que o druida invocar que vai apagar ele até a morte. Mas pra trabalho em equipe, pra um combate mais diferente, que não é só bater e passar turno, acho que é uma das melhores ideias que eu tive. É bacana mesmo, eu acho legal que no Eras a criação do cenário ela se baseia nas divindades, e as divindades são seres que surgiram com o tempo, né? Elas vieram quase autônomas e elas se mantêm pela fé ou pela essência. Então existem, além das divindades, existem os espíritos. A pessoa é um espírito, a consciência dela se mantém. Por isso que ela vai pro além, né? O destino final, depois da morte. Senão ela se esvaía, ela acredita que ela então ela existe. E as coisas da natureza, os fenômenos, também têm isso. Então existem entidades que nem sempre são consciência, que elas são a personificação de algum sentimento, de alguma força, de alguma manifestação. Então a gente tem espíritos que referenciam o medo e se alimentam do medo, que a única função dele é, se ele se desperta, ele toca o terror. E pronto. Por quê? Porque ele se alimenta disso. Aqui no canal mesmo eu falei de eu não lembro, foi no primeiro, nos Novos Monstros 1, que é o Obsediador, né? Eu não lembro o nome que eu coloquei, que eu coloquei lá faz tempo. É o quê? O Assediador? Obsediador. Ele é tipo como é que é o nome, Marcelo? Você que assistiu a novela Viagem? Espírito obsessivo do Alexandre? Isso, o espírito obsessivo do Alexandre. Deus do céu, que é um espírito que ele encontra uma pessoa fraca, com bebida, com aposta, com alguma droga, e quando a pessoa usa desse vício... Com o jogo do tigrinho. Com o jogo do tigrinho, esse espírito se apossa. E aí vai levando a pessoa pra ruína. Ela vai ter que ir pra igreja pra se salvar.
Então, assim, ela vai fazendo isso, e quando a pessoa tá definhando, ela pula pro próximo. E aí o troço vira o Satanás sem fim quando ela pega força o suficiente para se duplicar. Então ela pode levar uma cidade inteira à ruína. E aí, quando você mostrou essa daqui, e você falou que ele é a força do ódio, eu tava pensando que não, a criatura ela tá montada, tá massa demais. Pro Eras, o ódio se utiliza do fogo. Então não seria uma criatura elemental. Ele é uma criatura espírito. Ele não é morto-vivo, ele é um espírito. No Eras existe essa categoria. Só que a manifestação dela é a partir do fogo. Você não é capaz, independente do seu nível, a não ser que você seja uma divindade, você não é capaz de matar o ódio. Você mata a manifestação do ódio. Aí eu tava vendo, encaixou certinho com o negócio. E aí fica massa. Por quê? Ai, vamos lutar com o amor. Dane-se o amor, meu amigo. É o ódio encarnado. Não adianta. Você tem que acabar com a manifestação dele. E aí fica massa isso daí. Você tirar as proteções. Você fazer ele enfraquecer para aí sim você conseguir. E se eu usar isso aí no Eras, você ainda não acaba com ele. Você só elimina a sua manifestação, ele vai ter que se fortalecer fora, procurar esse ódio todo para acumular de novo para depois surgir. O demônio quando morto simplesmente volta pro plano dele depois de um ano. Não só tem, é comum que tenha criatura, tem algumas criaturas oficiais do Lord D&D que são manifestações de sentimentos, né? Red Cap, a gente já mencionou aqui. Sim. Capuz Vermelho é um, que é meio que da raiva. Essa eu não sabia. O Minlock, que eu já mencionei aqui também, que é meio que do medo, se alimenta de medo e tal. Mas aí, normalmente, eles colocam essas criaturas no espectro das criaturas feéricas. É uma coisa meio que... emoções são algo do mundo das fadas. É um aspecto da natureza regido pelas fadas. Mas nada impede você de fazer uma mistura de elementos e colocar como criatura elemental. Né? Não tem nenhum problema. Eu pensaria talvez numa mecânica derivada da grande dificuldade de lidar com o Khorne no Warhammer. Porque os demônios ancestrais lá, os deuses demônios, os príncipes demônios do Warhammer, são todos associados também a aspectos da vida. E aí você tem, tipo, Tzinch, que é o da magia e do mistério, Nurgle, que é o da decadência, não sei o que lá. A Slaanesh, que é da tentação e do prazer e tal. E Khorne, que é o da fúria, que é o da raiva, que é o da violência. Então, o grande problema é que você sair na mão com Khorne, em geral, aumenta a força dele. Porque você está simplesmente ampliando a violência naquele lugar. Você está literalmente alimentando ódio. Quanto mais porrada você dá nele, maior, porque ele é o da violência. E aí, você pega isso um pouquinho dele, você pega um pouquinho do cara do Seven Deadly Sins, que tem os demônios dos 10 mandamentos, e aí tem um cara lá que se você tiver raiva dele, você não consegue enfrentar ele. Você fica paralisado. Você faz o quê? Luta com dó? Então, o único cara que consegue enfrentar ele é o cara que é tão orgulhoso que ele não consegue sentir raiva, só pena. Ele é tão confiante em si mesmo que ele não sente raiva do cara. Ele sente dó do cara tá querendo enfrentar ele sendo tão fraco. É uma coisa tipo assim, desculpa, eu sou indiferente a você. Eu não tenho como sentir raiva de você porque você é um inseto pra mim. Então, Quem é você, filho da puta? Basicamente, eu não tenho como passar raiva com você. Eu não tenho como ter ódio de você. Você é nada. É como eu ter raiva de uma pulga. Então, e aí o cara moe ele na porrada. Assim. Isso me lembrou, inclusive, uma frase bem uau que eu ouvi uma vez que diz que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Exatamente.